pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, professora de matemática, terminando aqui a semana com vocês, aqui no 7º ano, concluindo essa ideia que a gente veio construindo de polígonos, vendo alguns elementos que se relacionam, e hoje a gente vai falar sobre quadriláteros, tá certo? A gente vai ter aí explorando um tipo de polígono específico, cheio de características, cheio de informações. Então já adianto para você aí pegar os seus materiais para fazer as suas observações sobre o que a gente vai colocar aqui hoje, tá? É bem importante e bem legal perceber a relação entre essas características dos quadriláteros, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, colegas, professores aqui da rede, tá? A gente tem esse formato de aula digital, que possibilita que você assista a aula nesse momento ao vivo pela televisão, mas você pode ver a aula depois utilizando aí o computador ou o celular para verificar as aulas lá no YouTube, tá certo? Através do nosso aplicativo a gente tem a interatividade e hoje aqui o professor Pedro me ajuda nesse momento. Diga lá, professor. Fala, galerinha, bom dia para você que está aqui em mais uma aula. Para a galerinha aí do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Bom, como o Briane falou, a gente tem um sistema de aula digital, então se você está assistindo essa aula aí já através do nosso aplicativo, encaminhe esse vídeo ou ensina ao teu amigo como fazer o download para que ele venha participar aqui também, tá bom? Se você está participando e assistindo essa aula pela televisão, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abrir a câmera e direcionar para o sistema operacional do seu aparelho, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser encaminhado para a sua loja de aplicativo, faz o download e coloca lá o teu login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. E vem acompanhar aqui a aula com a gente, deixa teu comentário, diz teu nome aí, a escola que você estuda, certo? E manda tuas dúvidas aqui pra gente também, tá bom? Vou voltar agora com Briane e ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, gente, o professor Pedro sempre fala da importância do comentário de vocês aqui na nossa aula, A gente vai construindo a interatividade a partir disso, Hoje, para me ajudar com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, eu conto com a presença de Elaine, tá certo? Cada vez mais aprendendo matemática. Nos dias de quinta-feira ela pega as aulas em sequência, Elaine? E daí a gente tem bastante conhecimento matemático aqui para ela ajudar a gente a transmitir para vocês, não, Billy? A gente segue por aqui, lá no canal do YouTube você tem as aulas anteriores para dar tempo de você fazer lá uma revisão, observar o que você perdeu da aula, antes de você assistir a aula seguinte. Então é importante, se você hoje perder alguma aula, para pegar o gancho nas próximas aulas, dar uma olhadinha, uma revisada em conteúdos da semana ou até mesmo em conteúdos anteriores, De repente aí na escola você pode estar avançando em outros conteúdos e a gente já ter visto aulas anteriores com esse conteúdo, então lá tem um monte de aula que dá para você fazer as revisões, tá certo? O professor Tiago aparece aqui na tela, depois que a gente finaliza os avisos, pedindo para a gente começar agora, dar o start na nossa aula. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu até agora, falando sobre polígonos, tá certo? A gente trouxe a definição inicial, e no começo das aulas eu havia perguntado. Alguns alunos já tinham colocado a definição lá no chat. A gente tem que a palavra polígonos vem do grego, que significa ter muitos lados ou ângulos, Então a gente já percebeu que para ser polígono, que é um tipo de forma plana, existem algumas exigências. A gente tem que ter uma região fechada, formada apenas por segmentos de reta, A gente não tem partes curvas. Então a gente já começa aí dando características que afunilam algumas coisas, tá certo? Que é o que a gente vai fazer mais hoje com os quadriláteros, tá bom? Depois a gente verificou alguns elementos dos polígonos, A gente verificou o que eram vértices, o que eram lados, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. A gente tem uma aula bem esmiuçada e completa sobre isso também lá no canal, tá certo? Depois a gente começou a dar ênfase em algumas situações específicas, A gente utilizou aí uma forma com 8 lados, um octógono, para representar a ideia da soma dos ângulos internos. Então a gente descobriu
que para fazer esse tipo de cálculo, a gente precisava utilizar a divisão de um polígono em triângulos e que essa divisão sempre seguia um padrão. A gente tinha que a quantidade de triângulos que eu consigo formar em um determinado polígono vai ser a quantidade de lados menos 2. Então, utilizando o raciocínio de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, basta que a gente pegue a quantidade de triângulos formados em qualquer polígono e multiplique por 180, para saber a quantidade total, né, o valor da soma de todos os ângulos. E é o que a gente fez aqui, ó. A quantidade de lados menos 2 vai dar a quantidade de triângulos vezes 180 para dar a soma de todos os ângulos aqui do octógono, tá certo? Então, a gente tem 6 vezes 180, que deu 1080. Se a gente pegar cada ângulozinho desse aqui e somar todos os valores, vai dar 1080. Porém, a gente chamou a atenção de que, se o polígono for regular, essa palavra é bem importante, a gente vai poder descobrir o valor de cada um dos ângulos. Porque quando a gente fala que um polígono é regular, a gente está dizendo que os lados e os ângulos têm as mesmas medidas. Então, essa palavrinha já está aparecendo aqui, ó, para você lembrar desse gatilho, tá certo? E aí, para a gente saber o valor de um ângulo, o que a gente vai fazer? Pegar essa soma que a gente descobriu e dividir pela quantidade de ângulos que tem aí, né? De lados que a gente tem. Então, quando a gente pega 1080 e divide para 8, a gente tem 135 graus. Isso é o valor do ângulo interno do octógono, né? Cada abertura dessa aqui, ó, mede 135 graus, tá certo? A gente tá fazendo uma revisão bem rapidinho, porque a gente tem bastante informação hoje sobre os quadriláteros, mas vale a pena você conferir as aulas anteriores para entender esse passo a passo até chegar nessa partezinha aqui do cálculo, tá bom? A gente também falou sobre as diagonais, né? E a diagonal foi bem interessante, a construção do conhecimento como a gente fez, desde as diagonais mesmo exercitadas, né? Aparecendo ali, até como essa quantidade ela se relaciona. Então, a gente percebeu, depois de fazer esse estudo, que a quantidade de diagonais era dada pela quantidade de lados menos 3, vezes a quantidade de lados dividido para 2. E por que a gente tira 3 da quantidade de lados, né? A gente viu que as diagonais são os segmentos que são internos ao polígono, né? Eles vão passar de um vértice para o outro, desde que não passe pelo mesmo vértice, ou seja, se eu ligar esse vértice com ele mesmo, vai ser um pontinho, né? Se eu ligar esse vértice com o próximo, vai formar um lado, ó, e se eu ligar esse vértice com o próximo da direita, vai formar um outro lado. Então, a gente não vai conseguir diagonal ligando esses 3 vértices. A gente consegue com qualquer outro, menos com os 3, ele mesmo e os outros 2 que vêm logo após. Então, a gente precisa retirar 3. Então, tá aqui a subtração. Vezes a quantidade de lados, por quê? A quantidade de lados e de vértices é igual, né? A gente também já tinha deduzido isso antes. Então, de cada vértice vai sair a mesma quantidade de diagonais. O grande problema é que quando a gente tem a diagonal que parte desse vértice para esse, é a mesma diagonal que parte desse vértice para o mesmo, né? Voltando. Então, a gente precisa tirar essa repetição, né? Tirar essa duplicata aí. Por isso que a gente divide por 2, tá certo? Então, utilizando desse raciocínio e fazendo a quantidade de diagonais de um polígono com 8 lados, a gente vai fazer a substituição, ó. Onde tiver a quantidade de lados, a gente colocou 8 aqui. 8 menos 3 vezes 8 dividido por 2. 8 menos 3 vai dar 5. 5 vezes 8, a gente vai ter 40. E 40 dividido por 2, a gente vai ter 20 diagonais formadas aí dentro do octógono, tá certo? Então, fiz aqui uma revisão e espero que tenha sido breve. Na aula de hoje a gente vai falar sobre quadriláteros, mas antes, deixa eu chamar aqui o professor Pedro para fazer os comentários aqui desse apanhado de informações dessas 2 últimas aulas. Bom, galerinha, a gente falou aí sobre os polígonos, né? Fizemos a definição dos polígonos, encontramos os seus elementos, certo? E falamos aí da soma dos seus ângulos internos e do cálculo para encontrar o número de diagonais, tá bom? Então, até aí, tudo bem, tudo ok, tudo certinho em relação a essas 2 formas, né? Soma dos ângulos internos e número de diagonais. Quando a gente fala de um polígono regular, onde o número de lados e o número de ângulos tem a mesma medida, né? Cada ângulo e cada lado ele possui a mesma medida.
Então, para a gente encontrar quanto mede cada ângulo desse aí, basta a gente pegar a soma de seus ângulos internos e dividir pela quantidade de lados, certo? Já quando a gente vai para o número de diagonais, tá? A gente precisa entender como foi que a gente chegou naquela fórmula, né? Briane falou o porquê daquele -3, porque do polígono a gente precisa tirar o vértice e os seus dois vértices que são adjacentes, senão a gente vai estar construindo apenas lado do polígono e não diagonal, tá? E também a questão de dividir por 2, né? Que é a questão, ela falou a palavra duplicata. Então, a gente precisa entender aí que essas diagonais, elas são escritas 2 vezes. Então, para entender aí e escrever a quantidade, a gente precisa dividir por 2, tá bom? Então, nota que do polígono, a gente encontrou aí a soma dos seus ângulos internos, certo? Partindo aí do nosso primeiro polígono que pode ser escrito, que é o triângulo, tá? Que possui 3 vértices e 3 lados, tá? Então, a gente não pode construir um polígono com 2 vértices, é só a partir de 3, certo? Então, daí a gente encontrou e explicou a fórmula da soma dos ângulos internos, tá? E agora nós vamos dar ênfase ao próximo polígono, que são os quadriláteros, tá bom? Então, eu vou voltar agora para a Briane, que ela vai dar aí continuidade e iniciar a nossa aula de hoje. Bom, gente, uma das coisas que a gente começa a trabalhar agora são as peculiaridades, né, as definições mesmo de cada uma das formas. Por isso que eu falei que no comecinho da aula a gente vai explorar uma parte que traz conceitos interessantes, que relacionam medidas e ângulos e que você precisa estar bem ligado do que a gente está considerando para classificar aquele quadrilátero. A primeira coisa que a gente traz é a palavra, de fato, quadrilátero, né? Quando a gente está estudando inicialmente e aparece um polígono de 4 lados, ou a gente diz que é um quadrado, ou a gente diz que é um retângulo, ou a gente diz que é um losango, no máximo, né? E isso dependendo da posição que essa forma venha. O professor Tiago já falou aqui em outras aulas, né? A gente brinca muito com essa palavra, é a forma prototípica da gente representar alguma coisa. Na aula há pouco que eu ministrei no 6º ano, a gente deu ênfase na relação entre quadrado e retângulo, não é? Então, o quadrado é um tipo de retângulo. E aí, professora, como é que isso pode acontecer? Então, fica ligadinho nas informações que a gente vai passar a partir de agora, que você vai perceber essa relação entre os elementos de acordo com as características que esses elementos têm, tá certo? Então, vamos avançando por aqui. Conto com a participação de vocês no chat se houver dúvida. E daqui a pouco o professor Pedro vai endossando com os comentários dele, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O professor Tiago já ajudou a gente na preparação da aula. Isso que está aparecendo aí na sua tela agora se chama um geoplano, é um geoplano digital, onde você pode encontrar aí, ó, na Rede Escola Digital, tá certo, gente? Gratuito, você pode manusear bastante isso, inclusive na tela do celular, é um dos aplicativos que é mais legal de você usar, porque não tem tanta dificuldade, não tem tanta diferença, né? Às vezes, quando a gente usa no computador e usa no celular, o layout é alterado. Mas esse aplicativo é muito legal de você usar, tá bom? Então, observa aqui. Inicialmente, o professor Tiago já começou colocando aí, deixa eu voltar para lá, para começar o vídeo do comecinho mesmo. O professor Tiago começou aí utilizando algumas liguinhas, tá certo? Esse daí simula um geoplano físico, né? E aí utilizou algumas liguinhas e está fazendo aí 2 segmentos medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E daí ele colocou não em posições idênticas, ele colocou um pouquinho mais para frente e fez a ligação aí dos 2 pontinhos dos extremos, né, das pontas. Então a gente começa a perceber, ó, que os comprimentos que ele está medindo ali em verde, né, que ele está traçando em verde, são idênticos, que os tracinhos em roxo também identificam segmentos que são idênticos. A gente está falando que eles têm a mesma distância entre si. E aí ele começou a perceber essa relação, por isso que ele já identificou com as mesmas cores. Agora ele já está fazendo um outro ali, ó, já fez um outro para a gente. Também utilizando as linhas, né? Então fazendo lados paralelos aí, ó. E agora a gente está fazendo a ligação entre os pontos dos extremos, já está dando outra característica, né? Já está dando outra ideia. O que a gente pode começar a concluir em relação a isso? Em relação ao segundo, que está sendo construído aí de laranjinha, ó, a gente tem que os lados verdinhos aí, que ele sinalizou em verde, são paralelos um ao outro, né? Mas os outros 2 lados que não foram sinalizados, o que está acontecendo aí?
Vamos observar aqui. Billy, tu traz para mim? Pronto. Ó, a ideia de ser paralelo é que a gente não tem o encontro se a gente continuar essa reta, né? A gente sabe que aqui tem um pedacinho, são segmentos, mas se eu continuar para cima, ó, a gente vai manter a mesma distância entre os dois segmentos. Então, a gente vai dizer que esses segmentos são paralelos. Aqui eu acho que fica mais fácil de ver, né, porque está na horizontal. Nessa linha e nessa linha aqui, ó, se a gente fosse continuar, a gente também percebe que esses segmentos não iriam se encontrar. Então, a gente tem que esses dois que foram sinalizados de verdinho são paralelos, né, não se encontram. E esses dois aqui, ó, que estão na horizontal, também não vão se encontrar, beleza? Já no segundo exemplo, a gente vai ter esses dois aqui, ó, que foram sinalizados em verdinho. Obtém a mesma situação, né? Estão na horizontal. Se a gente fosse continuar a reta, a gente não ia ter um encontro entre esses segmentos. Mas, no caso desse daqui e desse, que foi ligar os extremos, ó, se a gente continuar para cima, em algum momento eles vão se encontrar, né? Então, eles não vão ser paralelos, eles vão ser concorrentes. A gente já começa a perceber aí que tem alguns nomes que lembram situações anteriores, mas agora a gente está trazendo para você a característica nesses quadriláteros, certo? Professor Pedro, até aí está tudo bem? Tudo bem, eu gostaria de ressaltar a importância desses conceitos, né, anteriores que a gente precisa ter na hora de identificar aí, por exemplo, no caso das retas paralelas e das retas concorrentes, tá? São assuntos que a gente já vivenciou, tá bom? Você dá uma olhadinha lá no YouTube, não só na playlist do 7º ano, mas também do 6º e do 8º, você vai encontrar essas aulas envolvendo aí as retas, tá bom? Então, entenda, né, que Briane está começando aí a introduzir essa ideia de quadriláteros, tá? Vocês estão vendo aí que são polígonos, né, que possuem 4 lados, mas também a ideia de paralelismo, né, e a ideia de retas concorrentes, tá bom? Então, atente a essa ideia aí que já vou falar negócio O de spoiler né? sempre, né? Vou voltar com o Briane aqui, que ela vai dar continuidade. Então, vamos lá, gente. Inicialmente, a gente vai utilizar essa característica, essas, né? Ser paralela ou ser concorrente, para começar a definir e dar o nome a algum tipo de quadrilátero, tá certo? Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui 2 tipos principais para a gente começar a falar sobre. Na verdade, seriam 3, porque de repente pode não enquadrar em nenhum desses, não é verdade? Mas a gente está aqui interessado em trazer para você uma classificação. Então, as primeiras classificações surgem em observar lados opostos paralelos, que é o que a gente está observando aqui. Só que em um dos quadriláteros, que o professor Tiago já colocou aqui para a gente tinha 2 pares de lados opostos paralelos. Como assim, Briane? Os 2 do lado, ó, esses 2 verdinhos que estão sinalizados aqui são paralelos e esses 2 roxinhos também são paralelos, né? A gente viu que eles não se encontrariam se a gente continuasse aí prolongando esse tamanho, tá certo? Porém, o outro que ele construiu, que é o de baixo, o amarelinho, a gente verificou que a parte de cima e a parte de baixo, ó, sendo construída agora, são paralelos sim. Os outros 2 lados que vão ser feitos nesse momento, a gente chamou de concorrente, porque eles vão se encontrar. E aí, agora a gente já vai dizer que essa forma não pode ser mais um paralelogramo, porque no paralelogramo a gente vai ter lados opostos paralelos. E agora, esses 2 lados que são inclinados, né, esses 2 lados que vão se encontrar, são concorrentes, não vão ter essa mesma característica. Por isso, a gente vai chamar esse tipo de quadrilátero de trapézio. 2 lados opostos são paralelos e outros 2 lados opostos são concorrentes, vão se encontrar em algum lugar. Quando os 2 pares, tanto esses 2 aqui do lado, quanto o de cima e o de baixo, nessa posição, né, não se encontram, são paralelos, aí a gente chama de paralelogramo. Professor Pedro, sigo? Pode seguir, então atentem aí ao que Briane falou, né? A gente tem os paralelogramos, que tem 2 pares de lados paralelos, certo? Os lados opostos, eles são paralelos. Já no trapézio, temos apenas um lado, certo? Um par de lado paralelo, os outros 2 lados, né, que são opostos, eles são concorrentes. Então, a gente já tem aí uma definição, uma característica, certo? Dentro desses quadriláteros. Então, você nota que a gente tem aqui em cima os quadriláteros, certo? E a gente já dividiu esses quadriláteros em 2.
né? A classe lá dos paralelogramos e a classe dos trapézios. Perfeito. Fala, Briane. Então, gente, vocês estão vendo que a gente está com bastante cuidado de mostrar isso para você, porque as características são importantes para que a gente consiga dar um nome a esses quadriláteros, tá certo? Então, sempre que eu estou colocando alguma ideia aqui, definindo alguma coisa, eu chamo o professor Pedro justamente para ele fazer o comentário sobre a percepção dele, ou a maneira dele explicar também, para que a gente consiga fazer com que você em casa entenda da melhor maneira possível, tá certo? Então, depois dessas duas situações onde a gente separou, né, se tem 4 lados, né, onde 2 a 2 são paralelos, ó, 4 lados aqui, esses 2 são paralelos e esses 2 são paralelos, a gente vai chamar de paralelogramo. Se a gente tem os 4 lados, mas apenas um par, só 2 lados são paralelos e os outros 2 são concorrentes, a gente já vai chamar de trapézio. Primeira grande separação que a gente está fazendo aí. Vamos dar uma olhadinha agora em 3 outros quadriláteros que a gente conhece bastante. Aí o professor Tiago já começou fazendo a construção, sempre uma surpresa. Vamos ver qual é que vem agora primeiro. Olha aí, acho que esse todo mundo deve conhecer, né, gente? Quando aparece aí um quadrilátero com 4 lados idênticos e ele está formando ângulos específicos aí, né, ângulos de 90 graus, a gente já tem que esse quadrilátero recebe o nome rapidinho de quadrado, não é? A gente tem ali agora a construção de um retângulo. Então, a gente já tem outra definição, não é? Outra ideia do retângulo, a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. E o próximo que Tiago fez ali para a gente observar foi o losango, né? Aparecendo aí para vocês. Eu sempre gosto dessa palavrinha prototípica, eu me sinto bem inteligente falando. Mas dá para a gente perceber que ele desenhou de propósito em formatos que a gente está em posições, na verdade, que a gente está bem acostumado a perceber esse tipo de forma, tá bom? Para que você aí não seja pego de surpresa. Então, observa aí, né? A gente continua com 4 lados, estamos estudando quadriláteros, a gente verificou a separação entre trapézio e paralelogramo e agora a gente está estudando 3 outros quadriláteros que a gente conhece. Mas será que são outros? Será que não são outros nomes para coisas que a gente já conhece? A gente definiu o paralelogramo, né? Olha aqui, Tiago colocou. Então, a gente tem que o quadrado, o retângulo e o losango são tipos de paralelogramo. Quando a gente observa aqui, ó, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, paralela, tá vendo? Continua e não se encontra, né? No quadrado. E para cima a gente também vai ter a mesma coisa. No retângulo, a mesma situação, ó, a gente consegue visualmente perceber isso, né? Comparando as horizontais aqui e as verticais, então a gente não tem aí nenhum desses lados se encontrando. Já no caso aqui do losango, se a gente observar direitinho, parece a mesma coisa que a gente viu agora há pouco, né? Ó, lados opostos, se a gente continuar aqui, esses não vão se encontrar e a mesma coisa vai acontecer se a gente fizer no sentido contrário, ó. Esses outros 2 também não vão se encontrar. São paralelogramos, tá certo? Mas e aí? Qual que será as características que a gente tem para diferenciar um do outro? Aqui a gente observa que no quadrado os lados são idênticos, os ângulos são de 90 graus. Depois a gente começa a observar que no retângulo, ele não tem definição para os lados, mas os ângulos são de 90 graus, né? Então, aqui a gente colocou o retângulo com medidas diferentes, mas a definição do retângulo não diz isso não, tá? A gente vai ter que ter no retângulo ângulos retos, ângulos de 90 graus. E no caso do losango, o que você consegue perceber aí? Eu não consigo calcular ainda valor nenhum. Até consigo, mas a gente não vai usar essa relação agora, né? Eu não consigo nesse momento calcular valor algum, mas o que a gente consegue perceber? Que os lados têm o mesmo tamanho, né? Então, a gente vai começar agora a trazer características específicas em relação a isso. Já no caso do trapézio, olha aí o professor Tiago trazendo para a gente o desenho, veja. A gente tem aí os lados que vão surgir, ele colocou 2 lados aí que não são opostos ainda, pronto, agora está desenhando o próximo lado oposto. E pronto, agora ele conseguiu aí desenhar para a gente visualizar direitinho, né? Então, a gente tem, ó, lados opostos, paralelos, esses 2, e esses outros 2 lados aqui concorrentes, né? Veja que no caso do trapézio, a gente até pode classificar mais na frente em relação aos lados, em relação aos ângulos. Mas a ideia agora é a gente perceber que não tem tanta variação assim como a gente viu lá nos paralelogramos, em relação aos tamanhos e aos ângulos que eles
podem ter, né? E aí a gente vai explorar mais essa parte do paralelogramo, tá bom? Então, ó, no caso aqui, a gente vai começar a perceber as principais características entre as diferenças, né, do paralelogramo e do trapézio, tá certo? Quando a gente começa a observar aqui, ó, o paralelogramo tem lados opostos paralelos. Aquele primeiro lá que está todo circuladinho, né, significa que os lados são idênticos, desde que esses lados sejam opostos, né? Aqui a gente não está dizendo que todos os lados são idênticos, não. Mas, quando a gente tem que, desse formato, a gente consegue formar ângulos de 90 graus, a gente pode classificar esse paralelogramo em um retângulo. Os lados, ou o tamanho dos lados, pouco importa. Mas, se os ângulos forem de 90 graus, a gente não chama somente de paralelogramo. A gente vai dizer que esses ângulos são de 90 graus, por isso a gente vai chamar de retângulo. Professor Pedro, tudo certinho? Tudo certinho. Então, pessoal, lembra aí, né? A gente está construindo uma, eu ia dizer arca, mas não é uma arca, né? É uma árvore, tá bom? Então, não é sério, Billy? 5 minutos. Ó, então, gente, a gente está construindo aí uma árvorezinha, tá bom? Então, falamos aí dos quadriláteros, tá? E embaixo, separamos esses quadriláteros em paralelogramos e trapézios. E agora a gente está separando aí os paralelogramos, tá? Então, Briane já mostrou aí que os paralelogramos a gente pode separar entre quadrado, retângulo e losango. E agora ela está falando das características aí do retângulo, tá? O retângulo, ele possui os ângulos todos retos, todos iguais a 90 graus. Então, lembre da primeira característica lá do paralelogramo. Os lados opostos, eles são paralelos. Se eles têm os ângulos retos, aí ele pode ser chamado de retângulo, tá bom? Eu não vou, já é para se despedir, já é? É. Pessoal, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. A Briane vai encerrar a nossa aula aqui agora, tá bom? Bom, gente, essa aula é muito cheia de detalhes, né? Então, já vou pegar o gancho para na próxima semana a gente continuar com esse pensamento de que a característica vai influenciando na próxima forma. Aqui a gente verificou a grande separação dos quadriláteros em dois, trapézio ou paralelogramo, e agora a gente verificou que se esse paralelogramo tiver uma característica específica de ter ângulos de 90 graus, a gente vai chamar de retângulo, tá certo? Na próxima aula, eu trago aqui para vocês para a gente dar uma revisada e dar continuidade a essas classificações, tá bom? Agradecendo todo mundo que faz a aula acontecer, Billy e Bia, vocês são fera, agradecendo a Elaine aqui, me ajudando com a tradução simultânea para Libras, e o professor Pedro que me ajudou ali no chat, tá bom, gente? Um cheiro para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.